A paz de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado de você estar sempre conosco aqui neste canal. A sua preferência nos faz explanar mais assuntos cristocêntricos. E aqui nós não estamos brigando por placas denominacional. Nós estamos explicando a palavra de Deus. Os irmãos perguntam, irmão Isaías, mas o irmão continua na NCCB, Nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil? Sim, continuo na Comunidade Cristã no Brasil, porém, todos os dias e todas as noites estou ensinando um projeto para a Comunidade Cristã no Brasil não ser religiosa, e não ser uma igreja que prega usos e costumes, mas sim uma igreja que prega Cristo Jesus, amor ao próximo, fazer conforme o Senhor mesmo nos direcionou. O Senhor nos ensinou a seguir 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós amamos nós mesmos. Então agora eu venho falar da região de Cajamar, vizinho à nossa cidade. Cajamar, um cooperador de jovens e menores, pegou em suas mãos a Bíblia Sagrada. Pegando a Bíblia em suas mãos, parou de começar a pregar coisas que todos pregam. Ana cantou, você vai cantar. O Davi venceu Golias, Noé levou os animais na arca, Moisés buscou o povo do Egito. Começou a pregar, ler assuntos concernentes à vida eterna. Jesus Cristo deixou claro para que nós possamos entender a Bíblia de uma maneira cristocêntrica. E quem está de uma maneira cristocêntrica, ela não permite mais o dogma religioso. Carta áudio-renúncia de cooperador de jovens e menores da Congregação Cristã no Brasil, Portais Cajamar, irmão Paulo Rodrigues Pena. A paz de Deus a toda a querida Irmandade. Me dirijo especialmente aos jovens e crianças, os quais ministrei com muito amor por 12 anos. Em todo o meu tempo de 33 anos na CCB, nunca tive nenhum problema com o padrão de usos e costumes estabelecidos. Nunca foi um problema para mim e minha família. Não há da nossa parte nenhum delito em que pese para a instituição. Não estamos sendo afastados, estamos saindo em paz com a mocidade, em paz com a Irmandade, em paz com todo o ministério local e regional. Temos plena convicção, com base nas Escrituras Sagradas, que não estamos saindo do corpo de Cristo, pois a Igreja de Cristo é muito mais além do que uma única instituição religiosa. Para nós, é só mais uma etapa. Oro para que seja preparado para a mocidade de Portais o melhor que eu não conseguia executar no que diz respeito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa saída é com base em 2 questões importantes. Infeliz combinação. A primeira questão principal foi a modificação no primeiro ponto de doutrina da CCB. Essa sutil alteração anula a inerrância e infalibilidade de toda a Bíblia Sagrada. Antes, a consideração era de que toda a Bíblia era para a CCB a infalível e inerrante Palavra de Deus. Mas foi feita uma modificação pela presidência da CCB, sem o anúncio mundial antecipado para tal mudança, passando a ser assim, abre aspas, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus, fecha aspas, abrindo com isso as portas para o liberalismo. Analisando as Escrituras constantemente e a história da Igreja primitiva e seus concílios, apenas me foi confirmado a comoção que essa equivocada modificação está causando em todo lugar.
mas que prontamente expus a minha discordância primeiro à mocidade, depois aos conservos da igreja local e, por fim, aos caros irmãos anciães da cidade, para me aliviar deste peso na consciência e, quem sabe, ganhar um pouco de fôlego para continuar meu ministério, uma vez que deixasse pública a minha discordância, que, apesar de sustentarem a modificação, não me pediram para fazer nenhuma retratação a esse respeito. Mas o que realmente culminou na nossa saída foi a segunda questão. Quando eu disse que todos os domingos abríamos a Bíblia antes da pregação e analisávamos o texto com perguntas e respostas, neste momento fui aconselhado com a seguinte fala que reproduzirei. Abre aspas. Não é para ficar explicando a Bíblia, não faz parte da liturgia da CCB, é para ficar na comunhão e pregar a revelação da palavra. Fecha aspas. Nessa hora eu disse ao caro ancião que o que eu fazia tinha tópico de ensinamento, e ele de pronto confirmou que sim, mas me disse que foi encerrado porque não estava dando fruto. Mas depois, em casa procurando na internet, encontrei o PDF do tópico que diz que o lugar que tivesse dando fruto poderia continuar. Essa orientação que me foi dada de não explicar a Bíblia não condiz com tudo que aprendi de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o de anunciar o Evangelho e conhecer toda a sua vontade através de toda a Bíblia Sagrada. Tire de alguém a incumbência de aprender e ensinar as Escrituras Sagradas e o que lhe sobrar é apenas um mero atendedor, pois a própria Bíblia afirma que ela é inspirada por Deus, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16. Fui aconselhado por alguns irmãos que ficasse mesmo assim, mas se ficasse, estaria desrespeitando tudo o que me foi falado. Isso não combina com o próprio princípio da igreja. Eu ficando, estaria ferindo o princípio basilar de toda boa intenção, ou seja, a sinceridade e a união entre os irmãos, uma vez que eu não ficaria calado, mas ensinaria e pregaria toda a infalível palavra de Deus. Naquele momento, para mim, não estava mais qualquer dúvida. Era uma conta que não estava fechando na minha cabeça. Ou seja, cristão mais Bíblia ser igual a não conhecimento de Bíblia? Quando digo que a nossa saída da CCB não é leviana e sem atritos pessoais com quem quer que seja, é porque respeitamos e amamos a todos em Cristo Jesus, cada um sendo preservado na sua honra e dignidade. Toda a nossa defesa se restringe tão somente no campo das interpretações bíblicas. Desassociar o cristão do conhecimento mais interessado da Bíblia é antibíblico, ou seja, redundantemente irônico. A própria frase não conjuga. Não existe um cristão indiferente ao conhecimento cada vez mais bíblico. Ou existe? Se existe, é o absurdo da contradição. Cristão e conhecimento bíblico estão intimamente ligados, tal qual o par de asas de um pássaro. A paz de Deus, Jesus Cristo, a Palavra e o Espírito Santo permaneçam em nossas almas eternamente. Amém. É uma porta que se abre para um grande horizonte, vendo fora da bolha, vendo um assunto cristão e não mais religioso. O servo de Deus começa então a pronunciar de uma carta de renúncia quais foi o motivo que ele saiu da congregação cristã no Brasil, renunciando o teu ministério. Com muita equidade, com muito cuidado, ele vem trazer à tona os seus indagamentos, nem contra a igreja, nem contra os anciões, nem contra a irmandade, mas sim
contra achismo e dogmas que tem que seguir fora do Evangelho de Jesus. Uma vez que a pessoa pega a Bíblia e começa a entender o Evangelho nato de Jesus Cristo, não é qualquer coisa que faz ele se alimentar. Ou seja, a sinceridade e a união entre os irmãos, uma vez que eu não ficaria calado, mas ensinaria e pregaria toda a infalível palavra de Deus. Naquele momento, para mim, não estava mais qualquer dúvida. Era uma conta que não estava fechando na minha cabeça. Ou seja, cristão mais Bíblia ser igual a não conhecimento de Bíblia? Quando digo que a nossa saída da CCB não é leviana e sem atritos pessoais com quem quer que seja, é porque respeitamos e amamos a todos em Cristo Jesus, cada um sendo preservado na sua honra e dignidade. Neste ponto, este irmão está dizendo que ele queria prosseguir pela amizade e o amor que ele tinha com todos. Porém, a Bíblia não deixava mais ele prosseguir com o seu trabalho, uma vez que a igreja vai de frente ou contrário ao que está escrito ali. Aliviar deste peso na consciência e, quem sabe, ganhar um pouco de fôlego para continuar meu ministério, uma vez que deixasse pública a minha discordância que, apesar de sustentarem a modificação, não me pediram para fazer nenhuma retratação a esse respeito. Mas o que realmente culminou na nossa saída foi a segunda questão. Quando eu disse que todos os domingos abríamos a Bíblia antes da pregação e analisávamos o texto com perguntas e respostas, neste momento fui aconselhado com a seguinte fala que reproduzirei. Abre aspas. Não é para ficar explicando a Bíblia, não faz parte da liturgia da CCB, é para ficar na comunhão e pregar a revelação da palavra. Fecha aspas. Nessa hora eu disse ao caro ancião que o que eu fazia tinha tópico de ensinamento, e ele de pronto confirmou que sim, mas me disse que foi encerrado porque não estava dando fruto. Mas depois, em casa procurando na internet, encontrei o PDF do tópico que diz que o lugar que estivesse dando fruto poderia continuar. Essa orientação que me foi dada de não explicar a Bíblia não condiz com tudo que aprendi de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o de anunciar o Evangelho e conhecer toda a sua vontade através de toda a Bíblia Sagrada. Tire de alguém a incumbência de aprender e ensinar as Escrituras Sagradas e o que lhe sobrar é apenas um mero atendedor, pois a própria Bíblia afirma que ela é inspirada por Deus, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16. Neste ponto, o servo de Deus agora está explanando que se ele prosseguisse, se ele continuasse, ele seria hipócrita. Por isso que a Bíblia confrontou com ele e ele diz, não tem mais possibilidade de eu continuar isso, uma vez que Cristo manda nós ser assim e eu estou fazendo assim. Quero que você pegue tudo isso e deixe nos comentários. Claro que vai vir os alienados, os fanáticos, os templários, que vão vir só defender o templo. Mas você que é racional e pensa, é um ser pensante, está entendendo o que nós estamos falando, não estamos criticando a igreja, não estamos criticando os fiéis, nem os membros, nem o ministério. Nós estamos trazendo aqui para as pessoas entender melhor a palavra de Deus, um confronto do Evangelho, porque sem Evangelho nós não chegamos em lugar nenhum. Deixa nos comentários o que você acha.